Bom dia, gente. Vamos iniciar o evento agora. Bom dia a todos. É com grande alegria que abrimos esse evento, né? Que iniciamos aqui a terceira SEGEC. Primeiro vamos apresentar o comitê. Eu sou a Alessandra, sou a presidente da SEG, UFRJ. David, secretário, e Lívia, que é a vice-presidente. Bom, gente, esse evento é uma oportunidade única de reunir profissionais e estudantes da graduação de Geologia, proporcionando um espaço único de troca de experiências e também aprendizado sobre a geologia econômica. Queria agradecer a presença de todos por confiar no nosso trabalho e também a todos que ajudaram na participação do evento, porque não é fácil fazer um evento desse porte para tanta gente. E também agradecer aos palestrantes por terem acreditado no nosso potencial e também por reservar um tempo para vir aqui. Muito obrigada. Reiterando o que a Lívia falou, é importante a gente agradecer também aos nossos patrocinadores. A gente teve o patrocínio ouro da Bemisa e da Newfields, o patrocínio prata da Core Case e da Nexa, e a gente também tivemos o apoio institucional da Adimb, da própria COP, que está disponibilizando esse ambiente para a gente fazer o evento, e da própria SEG Internacional, que disponibilizou alguns brindes para a gente. Somos a Bemisa e desenvolvemos oportunidades minerais no Brasil. Hoje, estamos presentes em todas as regiões do Brasil e contamos com mais de 1.150 colaboradores diretos em uma história de 17 anos de dedicação, conquistas e busca pela excelência. Temos como base de nossa cadeia de valor a exploração mineral. Desde a nossa fundação, realizamos mais de 215 mil metros em campanhas de sondagem. Hoje, a Bemisa se consolida como uma empresa que cresce de forma sustentável por meio da inovação e da melhoria contínua de processos. Acreditamos no enorme potencial geológico brasileiro e que existem muitas oportunidades ainda a serem desenvolvidas.
A Corcase se consolida no segmento de mineração como uma importante fornecedora de insumos de sondagem para a geologia. Estamos presentes nos principais players do mercado da mineração, desde a extração na praça de sondagem, passando pelo transporte, garantindo a segurança dos dados geológicos, até o armazenamento de testemunhos de sondagem, seguindo altos padrões de qualidade, meio ambiente e economia. Nosso propósito é agregar valor ao processo produtivo das maiores empresas de extração de recursos naturais. Fabricado com total eficiência e insumos de alta qualidade, nossos cases são feitos de material 100% reciclado e recicláveis. São leves e ergonômicos, e sua produção está inserida dentro das normativas ISO 9001, garantindo o total comprometimento do time de colaboradores. Investimos em tecnologia e inovação, com a intenção de tornar nossos produtos cada vez mais adequados às necessidades do setor. E para isso contamos com um laboratório que possibilita a realização de análises de qualidade e total respeito ao meio ambiente. A fábrica está estrategicamente localizada próximo aos principais portos, facilitando sua logística até nossos clientes. Conheça nosso portfólio de produtos no site e fique por dentro da Corcase em nossas redes sociais. Corcase, Sustainable Core Box. Agora a gente vai dar início às palestras. O primeiro palestrante do dia é o Fernando de Flecha Alckmin, que graduou pela Engenharia Geológica, pela Escola de Minas da UFOP, em 1978. Doutorou-se pela Universidade Técnica de Clausthal, ele vai me corrigir depois, na Alemanha, em 1985, e atualmente é professor emérito e voluntário do DGEL na UFOP. Tem se dedicado ao estudo da anatomia e evolução de sistemas orogênicos e bacias sedimentares. É pesquisador do CNPq e membro da Academia Brasileira de Ciências. Com vocês, Fernando Alckmin. Bom dia, muito obrigado à SEG pelo convite formulado. É um prazer estar aqui, encontrar velhos amigos, o professor Troll, que sabe como essa história aí começou, os estudos lá no Crato São Francisco. A primeira síntese que a gente fizemos uma excursão, você estava lá, o Cláudio também está, já se vão muitos anos. Muito bem, então a minha tarefa é falar sobre a evolução do Crato São Francisco em 30 minutos, que é um assunto longo e complexo. Eu vou tentar fazer isso, vamos ver se vamos ter sucesso. Muito bem, uma palavra sobre o que sejam os crátons. Se vocês olharem na literatura, vão encontrar lá uma definição, né, que crátons são essas porções dos continentes que não foram envolvidos em processos orogênicos do Fanerozoico, né? Mas o estudo dessas regiões, né, desde que isso aí é uma definição lá do final dos anos 60, por aí, muita coisa foi feita nessas regiões que assim se apresentavam, e elas se revelaram como porções diferenciadas da litosfera continental. O traço, o DNA dos crátons é que os núcleos arqueanos dessas regiões, elas têm uma raiz muito profunda, ou seja, a litosfera é muito espessa, podendo chegar até 400 quilômetros de espessura, né? E isso aqui imprime uma série de propriedades mecânicas, vai governar o comportamento dessas regiões nos processos que elas vão se submeter, uma vez que os continentes estão aí à deriva, se envolvem em colisões, etc., mas principalmente em distensões, e essa litosfera vai se comportar, portanto, diferentemente, justamente por causa dessa característica. Isso faz com que essas regiões que foram assim reconhecidas no mundo, elas têm uma tendência a serem sempre subsidentes, né? Elas são sítios das grandes bacias hidrográficas do mundo. Vocês podem perceber que os crátons do mundo têm sempre nome de rios, né? Rios, Crato São Francisco, Amazônico, do Transvaal e etc, etc, né? Os nomes são sempre nomes de rios, né? A maioria deles, né? E eles recebem uma cobertura, né? Um complexo de cobertura sedimentar que vai desde o Paleoproterozoico até o recente, hospedados em bacias rifts, sinécleos, rifts fósseis, né? Rifts mortos, né? E
por causa dessas propriedades aqui da litosfera, eles têm fluxos térmicos, o fluxo térmico é de 30 a 50 miliwatts por metro quadrado, ou seja, são regiões consideradas frias, né, quando comparada com os continentes de um modo geral, uma espessura elástica de 100 km e uma rigidez flexural muito grande, né? Esses são, portanto, os crátons. E os crátons do Brasil, né? Como é que eles são, na verdade? O que eles são? Bom, o critério de limitação dessas regiões do Brasil foram os sistemas orogênicos brasilianos, né? Que a maioria, alguns deles chegam ali no Cambriano, vamos dizer assim. O grande limitante, portanto, é coisas mais velhas do que o que se faz no restante do mundo, ou seja, as zonas limitantes. Em se tratando de zonas brasilianas panafricanas, né, nós sabemos que esses sistemas foram eles que registram, na verdade, são eles que registram, na verdade, a aglutinação do Gondwana, né? Então, sempre quando a gente for tratar do Cráton de São Francisco aqui, a gente vai vê-lo na perspectiva do Gondwana, porque o Crato de São Francisco, na verdade, como vocês veem nessa figura, especialmente nessa aqui, é apenas um pequeno apêndice de uma massa muito maior, né? Uma massa continental muito maior, que é o Cráton do Congo. Essa figura aqui está feita proporcionalmente, ela foi distorcida, mas guardando o sistema de coordenadas da África e do Brasil. Então, vocês veem que é uma peça, o Crato de São Francisco, que é uma coisa muito pequena e tem uma forma muito esquisita. Normalmente, os crátons têm uma forma assim, equante, são coisas ovoides, equantes, quando a gente observa aí pelo mundo afora, como a gente, de certa forma, vê aqui. E, nessa perspectiva, os crátons são, na verdade, partes interiores daquelas placas que convergiram, né, para formar o Gondwana. Então, por isso que eles ficaram poupados. Mas, se a gente entrar muito na história, a gente vai ver que eles são poupados não por uma razão estatística, né, topológica, mas é justamente porque eles têm uma resistência mecânica diferente, né, mais diferenciada. Do ponto de vista agora do Crato de São Francisco, né, esses limites que são traçados aqui, que conferem essa forma esquisita, o que eles são? Na maior parte, né, não em todos os lugares, tem lugares que é embasamento contra embasamento, tem lugar que o limite é coberto, como aqui, por exemplo, ele é arbitrado, mas na maior parte nós temos situações como essas aqui, assim, ó, em que uma sucessão normalmente meso a paleoproterozoica é jogada sobre a cobertura neoproterozoica do Crato. Essa cobertura neoproterozoica, via de regra, está descolada, né? E aqui, ó, quando a gente entra na zona externa, que é uma faixa brasiliana, o embasamento está envolvido. Então, na maior parte dos casos, esse limite representa o lugar onde o embasamento passa a ser envolvido na deformação. No interior do Cráton, que essa delimitação difere das que são feitas pelo mundo afora, nós brasileiros toleramos uma deformação epidérmica da cobertura no interior do Crato. Se vocês andarem aqui, por exemplo, nessas regiões, a gente vai ver um mapa depois, a cobertura está deformada, mas de forma epidérmica, né? Ou seja, ela está descolada, tem um descolamento aqui, de modo que se você atravessa aqui, você vai ver estruturas tensionais preservadas lá embaixo, né? Então, nós vamos ter situações as mais diversas aí, e alguns lugares onde é que o limite é arbitrado. Agora, o Cráton de São Francisco, será que ele tem essa característica de ter aquelas tais raízes mantélicas? Aqui, esse mapa foi feito por Mackenzie em 2015. Ele fez um mapa da espessura litosférica, né, da Pangeia. Botou o mapa da Pangeia reunido e, usando dados principalmente de satélite, né, de gravimetria e tudo por satélite, ele converteu isso e gerou um mapa. Aqui, não sei se dá para vocês perceberem, está o contorno da América do Sul aqui, ó. Aqui é a África, né? Vocês veem uma zona espessa aqui, se vocês olharem, isso corresponde ao Cráton do Kalahari. A grande massa do Congo, ela aí, esse apêndice aqui, ó, o São Francisco está bem, né? A Amazônia está lá, né? E a África Ocidental, né? O West África, está bem representado lá também, né? Então, existe uma correspondência muito grande, né, entre essas zonas de litosfera espessa e o contorno dos cráteres traçados da forma que for, em superfície, com martelo e bússola, porque aquelas delimitações cratônicas, a mais antiga delas, que é o primeiro cráton a ser delimitado no mundo, foi feito em 1891, né? É o chamado Cráton do Leste Europeu, ou chamada também plataforma russa, né? Foi feito por um gênio, Eduardo Suess, né? Mas
simplesmente baseada em geologia de superfície. E assim, essa forma aqui também foi feita desse jeito. Bom, o que lhes interessa aqui é a evolução tectônica, né? Então, a gente vai fazer isso da seguinte maneira: nós vamos discriminar uma série de compartimentos dentro do cráton e analisar o que eles registram em termos de evolução tectônica, né? Então, define-se que o embasamento do cráton, né, essa é uma definição de um acordo que foi feito pela Comissão do Mapa Geológico do Mundo, né? Isso remonta aos anos 50, 60, que serão considerados os embasamentos desse cráton tudo aquilo que é mais velho do que 1,8 giga-anos. Isso funciona muito bem para nós aqui no Brasil, né? É uma coisa que foi um acerto muito grande. Vocês vão saber por que já, né? E, então, nós temos exposições do embasamento aqui no extremo sul do cráton, um pedacinho aqui, uma grande exposição lá no estado da Bahia, né? E temos um complexo de cobertura, ou seja, a maior parte do cráton, como só ia acontecer com todos os seus congêneres, é zona bacinal, é zona de cobertura. Esse grande domínio aqui é chamado Bacia de São Francisco, que é uma bacia polihistórica com uma longa, né, história aí de acumulação sedimentar, separado por grandes hiatos, né? Temos aqui o Aulacoche do Paramirim, idem, mesma coisa, e temos aqui o Rift Recôncavo Tucano, e que continua aqui como Jatobá, lá na província de Borborema, mas que é exclusivamente de cobertura fanerozoica. Essas bacias aqui têm um complexo de cobertura pré-cambriano e fanerozoico, né? Esses estágios que estão discriminados aqui, ó, é o que nós vamos ver seguir, e os respectivos registros são de acordo com a cobertura, tá? Então, nós vamos começar com o embasamento, né? E esse estágio 1 é o que a gente menos conhece, até pela limitação das exposições, né? E a grande exposição está lá no norte, nessa região aqui, que é o leste da Bahia, mas é uma zona intensamente afetada pelo metamorfismo de alto grau durante o Paleoproterozoico, que tem um nível de exposição, o nível de exposição é quase tudo no nível da crosta média inferior, né? E essa exposição que está aqui, ó, essa remoção, né, da cobertura, ela se deu antes do Paleoproterozoico, porque a cobertura paleoproterozoica descansa diretamente em cima de rochas de alto grau, quer dizer, é um processo antigo, né? E isso perturba muito a reconstituição da história arqueana, de maneira que as rochas mais antigas do cráton estão lá, mas o que a gente tem que dá para contar uma história ainda muito fragmentária é aqui no sul, onde tem um grande número de dados aqui nesses complexos, né, na região do quadrilátero ferrífero, fica nessa exposição aqui, né? Então, de acordo com os estudos, principalmente do Cristiano Lana, dos seus alunos, o Farina fez uma síntese aqui de tudo que já existia na literatura e com dados novos, né? Nós temos a coisa mais antiga, o substrato mais antigo aqui, que é essa coisa cinzenta aqui, tem idade mais ou menos de 3,2 giga-anos, né? Que é o complexo Santa Bárbara, esse aqui, ó, as rochas mais antigas, ou seja, não só zircon herdado, mas rocha mesmo aparece nessa região, né? Depois nós temos uma longa história de formação de TTG e de granitóides, e também de uma formação de material máfico, intrusões máficas, ultramáficas, né? E um processo enorme de migmatização dessa crosta antiga, que vai de 2.920 até 2.850, que eles chamaram de Rio das Velhas 1. O Rio das Velhas 2 seria justamente a geração, acumulação e desenvolvimento e inversão do Greenstone Belt, Rio das Velhas, que é a sequência arqueana, contém a clássica sucessão vulcano-sedimentar, ou seja, a base de vulcanismo comatiítico, depois basaltos comatiíticos, depois uma seção de rochas químicas e uma cobertura de sedimentos terrígenos, né? Essa que está aqui em cinza nesse mapa aqui, né? Então, é esse momento aqui que vai de 2.800 a 2.720, finalmente com esse evento Mamona, que é o fechamento, entendido assim, com a paleogeografia um pouco difícil de reconstruir, mas o fechamento desse Greenstone Belt e um grande evento de magmatismo potássico de 2.720 até 2.680, e
Nesse finalzinho aqui, ó, há um grande episódio de mineralização aurífera, né? Esse vai ser reativado N vezes depois, né? Mas tem a professora Lígia certamente vai falar no evento de amanhã, né? Ela vai fazer uma palestra para vocês, vai falar desse evento aí, né? Muito bem. O que acontece posteriormente? Não, temos fragmentos de material arqueano viajando por aí, né? Mas no antigo evento transamazônico, que teria ocorrido aí por volta de entre 2.1 e 2.0, né? Vai se formar um bloco, e essa é a concepção do professor Cordani, né? Aglutinou-se um bloco que permanece praticamente unido até não nos presentes dias, boa parte dele está unido ainda, mas só vai se romper um pedacinho dele na abertura do Atlântico. Esse bloco ele chamou de bloco centro-africano, reúne o que seria a extensão da Borborema para dentro da África, que é o sistema transsaariano, né? Boa parte dele, Saara Central, o São Francisco e o Congo, Kalahari e Rio de la Plata. O fio de Ariadne para reconstruir essa massa aqui, ó, são os orógenos paleoproterozoicos. Todos esses setores têm um traço muito marcante paleoproterozoico, tem uma herança paleoproterozoica muito forte. E, de fato, quando a gente reconstrói as bacias que existem nesses lugares, os fragmentos delas, elas têm praticamente a mesma cobertura, uma similaridade, uma compatibilidade faciológica bastante grande, eu acho que é muito própria esse conceito. Só que esse bloco aqui, ele foi dominado muito antes do que isso, em 1951, por um gênio brasileiro chamado Djalma Guimarães, né? Ele falou que o que nós temos hoje aqui é a colisão do Arque África com o Arque Brasil, que seria o Crato São Francisco hoje, numa concepção wegeneriana, ou seja, só de deriva continental, plate tectônicos, mas ele chamou esse bloco, que se vocês virem, é basicamente isso. Então, eu vou usar o nome dele, Arque África, aqui, né? Para o Dagrela e também junto com o professor Cordani, esse bloco aqui foi incorporado em Colômbia ou Nuna, né? Essas reconstituições paleocontinentais que eu vou mostrar aqui para vocês, paleogeográficas, elas são altamente especulativas e cada dia surge uma nova. É complicado usar isso, mas como um guia didático, vamos dizer assim, né, eu vou adotar isso para agilizar a apresentação, facilitar, né? Bom, o que tem de registro desse processo da aglutinação de Arque África aqui nessa região de São Francisco? Nós vamos encontrar um fragmento desse orógeno, que seria produto dessa aglutinação. Ele é hoje chamado orógeno Minas Bahia, né? Esse nome aí foi resgatado, foi dado pelo Henrique Bruno, da UFRJ, que fez uma reconstrução aqui na parte sul desse orógeno. Então, eu acho que é um excelente nome, porque nós temos um fragmento disso bem preservado aqui, outro aqui na Bahia, e a outra metade está lá no Gabão, né? De maneira que, se vocês forem aqui do Gabão, né, até o final aqui da Chapada Diamantina, o substrato vai cruzar uma seção orogênica completa, com as duas metades, né? A do Gabão é muito bem preservada, que é no bloco inferior, está em baixo grau, e isso aqui, infelizmente, tudo de alto grau e extremamente erodido, né? Mas essas partes preservam, então, setores desse orógeno, que a culminação, né, dessa colagem aí, ela se deu em torno de entre 2.1 e 2.0. Essa zona orogênica, se a gente for reconstruir, ela tem uma zona acrecionária central, com vários arcos magmáticos, possíveis microcontinentes, né? E as zonas de antepaís, que são esses dois blocos, seria uma continuidade do bloco do Gavião lá em cima. Eu acho que ele se estende até aqui embaixo, não sei se isso é próprio, mas a gente chama isso aqui de plataforma do Gavião, e lá a plataforma do Congo, ou seja, é o proto-Congo, proto-São Francisco. Isso aqui, ó, gente, se vocês forem estudar os antigos aí, chama-se Craton do Paramirim, é o precursor, né, exatamente o precursor do São Francisco, de acordo com a concepção de Almeida, né? Bom, um registro muito legal desse processo está aqui no quadrilátero ferrífero, no supergrupo Minas, né? Porque ele contém a seção pré-colisional, sim-colisional e pós-colisional, ou seja, toda a história dessa colagem aí do Arque África, né,
está aqui nessa região, né? E aqui é uma parte daquela parte acrecionária do cinturão Minas-Bahia, e essa zona aqui é a zona de antepaís, que preserva, então, uma sucessão que vai de clássica na base, depois ela transiciona para a seção química, de uma grande transgressão marinha, né? Onde nós vamos ter aqui a famosa formação ferrífera com seus minérios de ferro, né? Aqui nós temos uma mineralização aurífera com bastante pirita detrítica, né? Então ela marca aí condições anóxidas ainda da atmosfera. Isso aqui representaria a seção pós o grande evento de oxigenação, né? Depois nós temos uma grande superfície de erosão separando essas duas seções, que provavelmente é um reflexo da iniciação da subducção nas partes mais distais. E depois nós temos uma total inversão, né? Ou seja, a alimentação que aqui é mais ou menos de norte para sul, ela passa a ser de SE para NW. Então vem aqui uma grande cunha de clásticos, né? Com uma sedimentação turbidítica, antigamente chamava-se flysch, é uma sedimentação sinorogênica, e depois uma molaçoide, ou seja, um pacote muito espesso de areias pós-colisionais, tarde-colisionais, que é do grupo Itacolomi. Então, a história está toda contada aí, né? E essa evolução que está aí é mais ou menos assim, ó, nós teríamos aqui a bacia numa seção, na latitude mais ou menos do paralelo 20, né? Ela muda muito se a gente for para sul, aqui para a região do Rio de Janeiro, mas nós teríamos aqui a margem passiva Minas, um arco aqui que é Juiz de Fora, e as suas interações, e geramos, então, um complexo orogênico. Depois ele entra em colapso distensional e acumula-se aqui uma bacia a partir de 2,50, por aí, assim, né, que é a idade máxima do grupo Itacolomi, que está acumulada ali. Muito bem. Nós agora temos um outro estágio. Uma vez que isso aconteceu, né, que a Arque-África está aqui, ó, os mesmos componentes, né, nesses dois diagramas que são a reconstrução, nós temos agora um novo ciclo, né, de supercontinente. Colômbia, pergunta-se realmente se isso é próprio, se realmente esse bloco continental fez parte de Colômbia. Isso é altamente discutido. E a mesma coisa para o supercontinente que vem a seguir, que é aglutinado em torno de 1 milhão de anos, que é o Rodinia, né? Rodinia tem como fio condutor de reconstituições não paleomagnéticas, mas geológicas, o cinturão grenviliano, o sistema grenviliano do mundo, né? E se a gente pegar aqui o Kalahari, tem um grande cinturão grenviliano que o contorna. Então, talvez ele tenha sido ligado, talvez, à Rodinia, mas sempre vocês vão ver São Francisco Congo na periferia, ou como a Austrália, assim, isolado, né, nesse tempo aqui de um giganos. E como é que é esse grande lapso, né, que vai de 1.8 a 1.0? Se nós olharmos na história da cobertura, nós vamos ter uma monotonia muito grande, não acontece muita coisa. Nós temos bacias sobre bacias, reciclando. É um longo tempo de intracontinentalidade e reciclagem, né? Então, aquele conceito de o bilhão da estagnação, que é paleontológico, não é geológico, né? The boring billion, ele está aqui representado geologicamente, né? E o melhor lugar para a gente ver isso é aqui no Holacóide do Paramirim, né? Nessa região aí nós temos um rift invertido, né? De fracamente invertido aqui para fortemente invertido aqui, à medida que a gente vai chegando para cá, onde nós temos a sucessão aqui do supergrupo espinhaço, ó, com esses 3 grupos, né? E uma cobertura neoproterozoica, né? Que é o grupo Santo Onofre e o Bambuí, que estão nessas cores aí, né? E quando a gente olha a coluna estratigráfica aqui, nós temos uma seção estateriana, depois uma seção calimiana, né? Depois uma calimiliana superior, né? Depois uma seção esteniana, provavelmente. Isso aqui não tem muito controle. Mas é um longo processo, né, de bacias em cima de bacias, né? E quando a gente examina essas bacias, são todas bacias rift, você não encontra raríssimos classos de embasamento, é só reciclagem, né? A única coisa exótica que tem aqui é diamante.
que é fora assim, do contexto, né? O resto só areias, são pacotes enormes de areia, que caracteriza o supergrupo espinhaço, né? O espinhaço fora da zona cratônica, que é mais fortemente subsidente, deve ter mais de uns 7.000 metros de areias superpostas, assim, com uma extensão de 1.200 quilômetros, 30 quilômetros de largura e 1.200 quilômetros de extensão. Vai lá de Belo Horizonte até a fronteira com o Piauí. Então, é um mundo... Dá para a gente entender, né, o que é esse período de intensa reciclagem, que é para produzir quartos arenitos puros, você tem que ter um processo de intensa reciclagem. Num ciclo só é difícil produzir tal volume, né? Muito bem. Tem um período agora, independentemente se São Francisco, Congo e os seus vizinhos, suas vizinhanças, ou seja, se o Arque África estava ou não em Rondônia, o certo é que há 750 milhões de anos ele entra num processo de distensão. Esse processo de distensão é registrado pelo grupo Macaúbas, que vai estar presente aqui de forma muito sutil, né, na bacia interior da bacia de São Francisco, mas as melhores exposições desse processo a gente vê nas periferias do crato, né? Não é no interior. Porque esse é o evento que vai individualizar, na verdade, essas massas. Essa reconstrução aqui, ó, eu peguei o desenho do Cordano e abri esses negócios todos aqui para mostrar que esses blocos estavam separando. Alguns deles vão se deslocar completamente, mas outros só formam oceanos em V, provavelmente, né? E aqui na bacia de São Francisco, então, nós temos ela é toda coberta por sedimentos mais jovens, né, do grupo Bambuí e fanerozoicos, né? Ela tem um grande graben soterrado aqui, que chama-se Aulacórnio de Pirapora, semelhante ao do Paramirim, né? E a seção, ó, né, essa é a seção que nos interessa nesse momento. Vocês veem que são o grupo Macaúbas, ele está uma seção condensada, muito pouco espessa, dentro do interior da zona cratônica e abrindo para margens passivas na margem do cráton, que está cráton no sentido atual, ou seja, daquela peça que está começando a se individualizar, né? Então, nós temos agora sísmica nessa região, e tem duas seções sísmicas aqui. Ó, isso aqui é o limite do crato, isso é a Serra do Espinhaço, o limite leste, tem uma seção deep e uma seção strike, né? E vocês veem aqui, ó, essa seção atravessa justamente aquele Aulacórnio de Pirapora, né? Essa seção está em tempo, mas estima-se aqui que nós temos no mínimo 10.000 metros de sedimento aqui, que é o supergrupo Espinhaço lá, e esse negocinho azul aqui, ó, é o grupo Macaúbas, né? Nessa seção que é strike, a gente vê melhor, porque ela passa bem na calha do Aulacórnio, então vocês percebem aqui, ó, algumas dessas seções têm um pequeno crescimento, tem uma fasezinha rift, né? Essa serra aqui é essa serra aqui, a Serra do Cabral, né? Observem que nessa região o embasamento está envolvido no interior do crato, né? Então o limite ali tem que ser corrigido se a gente usar o critério que a gente usou anteriormente. Isso é por causa dessa enorme fraqueza que tem aí dentro, foi reativado. Muito bem, a Arque África agora vai ser incorporada em Gondwana, que é o grande evento brasiliano pan-africano, né? E essa zona aqui da bacia de São Francisco vai se converter então numa bacia de antepaís, né? E o que registra o principal é da alimentação a partir da faixa Brasília, a partir de leste. Essa seção aqui é orientada, isso aqui é a cunha de classe da faixa Brasília, e que vai passar às zonas né, mais plataformais e mais calmas, longe da antefossa aqui do Foreland. E essa cunha de classe posterior registra principalmente a entrada do outro lado, ou seja, da faixa Araçuaí, né? A proveniência principal dela é do outro lado. Então, agora nós estamos nessa situação, né? E é aqui que se desenhou, então, o São Francisco e o Congo. É o momento que essa delimitação acontece, né? Vamos ver uma seção sísmica aqui, ó, nessa porção do sul da bacia de São Francisco. A gente vê, então, o grupo Bambuí, ele está um pouco deformado, no limite quase das deformações, mas quando a gente chega nesse ponto aqui existe uma estrutura que é um grande alto, chama Alto de Sete Lagoas. O grupo Bambuí, uma unidade chamada Carrancas, que está na base, ela está toda aprisionada numa série de grabens, né? Esses grabens reativam isso aqui, ó, que é o sinclinóide Pitangui. Tem um Greenstone Belt aqui. Então, essas estruturas do Greenstone Belt estão meio difusas aqui, mas elas são fortemente, dá para a gente ver, são reativadas e formam de maneira que
apesar de nós termos uma deformação de antepaís e flexural, não era esperado que isso aqui acontecesse. Como é que acontece isso, né? Então, o que a gente imagina é que a sobrecarga, né, da faixa Brasília, ela causa uma grande intumescência flexural aqui, que é essa. Ela foi simulada, inclusive, aqui em 90, a gente teve a oportunidade de orientar um trabalho, colocamos as cargas aqui das faixas, né? Ele vai gerar uma intumescência nessa região e 2 depressões laterais. E o que às vezes acontece é quando nós temos essas intumescências, o arco externo entra em fraturamento e a sedimentação ocorre síncrona com isso, né? Por isso dá aquele efeito ali. Muito bem. Agora São Francisco vai com Gondwana viajando por aí, né? E vai ser incorporado na Pangeia, né? E da Pangeia vai ser finalmente então rompida a ligação entre Arque África e Arque Brasil, que é o São Francisco, e nós chegamos à situação atual, né? Tem uma longa história aqui no Paleozoico, onde tem no São Francisco tem um registro da glaciação você imagina que é o Gondwana, não vai aparecer aqui, mas Gondwana, ao final no Permo Carbonífero, está numa latitude bem baixa, em torno do Polo Sul. Então, nós temos a glaciação registrada na Bacia de São Francisco. E o registro da quebra dessa, né, é a geração do Atlântico, nós vamos gerar essa série de bacias, e a bacia do Tucano, né, é o registro principal desse processo aí, né? E essa é uma história muito bonita de reativação. A gente vê um forte controle do substrato na geração dessas bacias, né? Não dá tempo de eu entrar muito no negócio, mas quando a gente vê essa imagem, a gente vê a carteira de identidade da litosfera cratônica. Por quê? Vocês olham a margem continental brasileira, a largura média dela aqui é 350 quilômetros, e a plataforma continental é crosta continental distendida, né? Quando a gente vai para a zona onde é que o Crato São Francisco encontra a margem brasileira, a largura da plataforma cai apenas para 50 quilômetros, né? Então, isso é a resistência oferecida pela litosfera cratônica para a distensão, né? Então, isso aí atesta o comportamento cratônico maravilhosamente bem, né? Muito bem. Então, o Crato São Francisco, como esse apêndice do Congo, né, ele é o que foi poupado, né, da orogenia brasiliana panafricana. Ele tem apesar das dimensões esquisitas, o tamanho, ele tem todas as características dos cratos que estão por aí. E, como nós vimos, ele foi hospedeiro desse Arque África, né? Os limites são onde o embasamento entra na deformação da cobertura. E esses diversos compartimentos registram para vocês essa história evolutiva que eu tentei sintetizar aqui. Quase estourei o tempo. Muito obrigado pela atenção. A gente vai abrir agora 5 minutos de perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, reiterar alguma informação. Fernando, tudo bem? Bom dia. Alô? Acho que não está fazendo diferença, né? Deixa eu confirmar aqui. Alô? Eu posso falar sem também. Está todo mundo ouvindo? Fernando, só mais uma curiosidade mesmo sobre o trabalho do Humberto ali. Eu estava recentemente conhecendo um pouco sobre aquela questão que o Humberto traz do hidrogênio, né? E eu queria, será que você pode explicar, resumidamente, rapidinho, para entender essa coisa dele? Sim, os crátons, na cultura que está se crescendo agora do hidrogênio, né? Inclusive eu tive até o próprio Humberto. O Humberto tem uma firma, né, em Belo Horizonte agora, e ele está full time por conta do hidrogênio, né? E os crátons têm um potencial para hidrogênio muito grande. Eles só precisam de um selante, um reservatório selante, mas mesmo que estiver emanando, em certas condições dá para você fazer isso. A produção de hidrogênio é basicamente por uma constelação que os crátons possuem muito, que você precisa de uma rocha ultramáfica. Essa rocha ultramáfica,
ao se transformar em serpentina, ao se hidratar, né, ela tem um resíduo que é magnetítico, né, forma magnetita. Então, as reações de hidrólise do ferro liberam hidrogênio nessa reação, né? E esse hidrogênio, se tiver uma armadilha, ele é capturado. Então, já foram encontrados aqueles círculos de fada, como é chamado, né, o colar de fadas, que são as zonas de emanação natural de hidrogênio. Desde que a vegetação do cerrado não esteja perturbada, você vê um negócio parecendo uma coisa bem redonda assim, né, com uma lateralização meio esquisita, né, e a vegetação muda completamente. É uma coisa perfeitamente circular. E nós temos no crato a cobertura, que é a cobertura bambuí, potenciais reservatórios, e várias emanações dessas já foram descobertas aí na bacia, né? Não, é na superfície, né? Até agora elas são encontradas emanando na superfície, mas não tem ainda um reservatório, uma zona que ele foi aprisionado. Isso está em prospecção, né? Tem campanhas de agora já andando, o pessoal já está à procura disso aí, né? E a geologia do lugar que produz hidrogênio hoje, que é o Mali, né? Ela está em cima do crato oeste africano. E a bacia que está em cima chama bacia de Taudene, é ipsis literis o bambuí, né? Então, toda essa constelação que a gente viu, tem um greenstone embaixo, uma cobertura com potenciais reservatórios no topo, se repete exatamente aqui, como tem lá no Mali. Lá no Mali já tem cidades iluminadas lá por esse hidrogênio natural. Já está produzindo, né? Por favor. Uhum. Isso. Aparece aquelas reflexões, né? Como você viu, tem umas coisas que parecem os antiformes, os sinformes, assim, né? O sinal fica todo borrado, é diferente do embasamento TTG, né? O sinal é diferente, mas não dá para a gente delimitar, até porque a seção não foi processada com esse fim. As propriedades ali do Green se aproximam muito do embasamento, né? Mas talvez com um reprocessamento você consiga salientar um pouco mais, né? Uhum. E uma nova aquisição seria show de bola, né? Aquela região ali chama de Graben de Pompéu, ela se estende até Pompéu. Então, vai da borda da bacia até, pelo menos, na altura de Pompéu, essas coisas continuam, né? Então, o potencial é grande. E rezar para a cobertura ficar pouco espessa, que é pouco espessa mesmo, porque está no nível do Santa Helena, né? Então, só tem o calcário embaixo, nesses grabens aí embaixo, certamente deve continuar todo esse trend ali para cima, né? A gente ainda tem um tempinho para as dúvidas. Alguém mais? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. É porque tem muita gente aqui que não fez Geo Brasil. Aí eu quero perguntar o que faz o Craton um Craton? Essa pergunta eu gosto muito dela, porque os crátons, vocês viram, eles foram, os limites dos crátons, né, desde o cráton lá do leste europeu, eles foram marcados pela presença de um cinturão orogênico circundante. Mas quando você vai fazer o estudo dos estilos tectônicos envolvidos, né, normalmente o que a gente tem é situações como essa, ou seja, uma região onde o embasamento está envolvido, fora do cráton, e embasamento não envolvido, ou indeformado, como a maioria no cráton americano são muito rigorosos, a cobertura indeformada começa a zona cratônica. Aí você vai olhar essas estruturas onde o embasamento está envolvido, o que elas são, na verdade? São falhas normais invertidas. Então, ao meu ver, o que define os crátons não é a orogenia, é a distensão. É a distensão precoce, né? Ou seja, o grande evento transformador da litosfera, né, é a tafrogênese, não é a orogênese. A orogênese é conservativa, ele empilha coisas em cima de coisas. Mas você quer destruir a litosfera, inclusive com muito mais facilidade, porque a resistência à distensão é muito menor do que a compressão e acisalhamento, né? Você o faz e, ao distender, você põe calor na litosfera, que é mais grave ainda. Aí, né? Então,
o que faz o crato um crato, na verdade, é o que foi poupado de eventos distensivos, porque a distensão destrói toda essa estrutura litosférica. Inclusive, eu acho que é capaz de destruir até as raízes mantéricas, né? E uma pluma também pode fazer isso. Ou seja, os cratos são aqueles que foram preservados, então, de grandes distensões e de plumas, né? No fundo, é isso. Agradeço a apresentação, Alckmin. Obrigado.